Tá começando mais um Papo Tático, eu sou o Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal para falar hoje de tênis, para falar da vitória gigantesca do João Fonseca contra o sérvio Kecmanovic aí pela sua estreia no US Open, parciais de 7-6, 7-6, 6-3, 3-0 a vitória do brasileiro. Vamos falar aí dessa partida, destrinchar um pouco do que aconteceu, falar sobre a partida do João individualmente, né, e comentar aí o que aconteceu nesse jogo. Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, vou te pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder quando tiver vídeo novo por aqui, e deixar teu comentário aí dando a tua opinião, vamos trocar aquela ideia, fala o que você achou do João hoje, se você recuperou a confiança aí com o João para esse torneio do US Open, e o que você acha aí do próximo adversário, você acha que o João tem chance de ir longe, quero ver tua opinião, vamos debater aí, vamos trocar aquela ideia de sempre, que é sempre muito legal, beleza? Bora lá pro vídeo então, sem mais delongas. E já bora começar falando aí desse primeiro set, né? Um set que começou ali muito equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus serviços ali sem muita dificuldade. O jogo foi ali se estendendo com os saques sendo mantidos até o sexto game, quando o João ele saca e ele é quebrado, e aí o sérvio abre 4-2, né? Aí no sétimo game, o sérvio sacando para fazer 5-2, ele chegou a ter 40-0 contra o João, e aí parecia perdido já o game, o João ele simplesmente volta ali e chega a fazer 40-40, ele tem ali breakpoints criados que ele não aproveita, né, mas ele estende aquele game ali além do que a gente imaginava que seria, e ele chega a criar chances, cara, ele tem aquelas oportunidades de breakpoint que mais uma vez ele não aproveitou, como ele também já fez em diversos outros jogos que a gente sempre fala, a gente sempre cita o baixo aproveitamento de breakpoints que o João ele teve em diversos jogos onde ele perdeu e que ele teve aquelas mínimas chances que ele não conseguiu aproveitar, e aí nesse game foi a mesma coisa, o João produziu ali 2 breakpoints para tentar quebrar o Kecmanovic, não conseguiu, e o sérvio acabou abrindo 5-2, e ali parecia que o primeiro set ele já estava caminhando para acabar, com a vitória do sérvio, parecia que o Kecmanovic já tinha meio que liquidado, o João chegou a confirmar ali 5-3, né, e aí quando o Kecmanovic ele sacou para fechar o set, né, sacou para fazer 6-3, o João conseguiu quebrá-lo e voltar para o jogo, né? E aí o João ele consegue se recuperar completamente dentro do set, dentro da partida, e ele vai e quebra o Kecmanovic no nono game, num game crucial aí para o jogo, né? E ele consegue empatar e levar até o tie-break. Então, um jogo que parecia perdido, o João mais uma vez mostra a resiliência que ele tem em todas as partidas que ele joga, mesmo estando atrás do placar, ele já cansou de buscar sets onde ele estava muito atrás, ou tie-breaks onde ele estava atrás, hoje não foi diferente, e no primeiro set o João conseguiu voltar desse 5-2 para levar o jogo para o tie-break, e no tie-break, cara, excelente tie-break disputado pelo João no primeiro set, conseguiu abrir uma vantagem de 3-0 ali, né? E aí teve ali um sustinho com o Kecmanovic voltando para o 3-3, parecia que ia ficar mais apertado e que ia ser ali no sufoco, mas os últimos pontos todos do tie-break do primeiro set, o João jogou com maestria, dominou o tie-break, né, e conseguiu vencer ali por 7-3, né, fazendo os últimos pontos todos e garantindo aí a vitória no primeiro set, que foi bastante importante. Curioso também destacar que no primeiro set o João ele teve 10 winners de forehand contra 3 do Kecmanovic, e é uma arma muito forte do sérvio, o forehand dele é muito bom, né? Ele é muito bom nessas trocas de fundo de quadra, ele prolonga muitos pontos, né? E ele tem tanto o backhand quanto o forehand muito seguros, mas o forehand ainda melhor do que o backhand, então curioso a gente ver que mesmo com o melhor golpe do adversário, o João conseguiu se sobressair tendo mais de 3 vezes mais pontos feitos com o forehand no primeiro set. 10 winners a 3 é muita diferença, e o João estava sentando a mão, sem dó, sem piedade, mandando ver lá, e se ia para fora, dane-se, tentava mais uma vez, e aí na próxima entrava, e foi assim que ele conseguiu garantir a vitória no primeiro set contra o tenista ali, o Kecmanovic, né? E aí você vê também que no primeiro set, por exemplo, o número de winners do João foi muito superior ao número de winners do sérvio, assim como o número de erros não forçados. Então o João ele fez aquele típico jogo onde ele produz muitos pontos para o adversário com os erros não forçados, mas ele produz mais pontos ainda para si próprio e também tem uma quantidade muito grande de winners. Então foi muito importante o João ir para essas bolas no limite, nas linhas, e jogar no limite daquele jogo, daquele jeito agressivo que a gente já conhece, que o João ele gosta muito de jogar, né? Então conseguiu voltar ali do 5-2 do buraco para ganhar o primeiro set e colocar muita confiança para o restante do jogo, porque se o João perde aquele primeiro set, a gente já viu esse roteiro em alguns jogos recentes do João sair perdendo nos jogos e não foi nada bom, então garantir esse primeiro set, ainda mais da maneira que foi, para elevar a moral dele durante o jogo, foi muito importante
para ele conseguir garantir esse resultado de 3-0, porque caso contrário o jogo teria sido completamente diferente. A gente nem imagina o que teria acontecido, né? Mas assim, crucial, cara. Ele confirmar o primeiro set sempre é crucial. Os jogos que o João ele vence bem, ele sempre vence o primeiro set, porque dá muita confiança para ele continuar tentando as bolas ali no limite ao longo do jogo. E aí foi assim, no primeiro set ele conseguiu vencer aí e já abrir essa vantagem e meter a pressão toda pro lado do Kecmanovic. E bora falar agora do segundo set, né? Set aí também muito disputado do começo ao fim. O João começou ali no segundo set sendo quebrado logo no primeiro game de saque, né? Ele, inclusive, foi quebrado errando uma bola na mão, que ele já tinha errado no primeiro set no tie-break, quando ele tinha 3-2, ele erra uma bola ali de ataque que fica um pouquinho ali para fora da linha, e aí o Kecmanovic faz o 3-3, né? Naquele momento ali, fiquei um pouco com medo ali do João dar uma balada, mas ele conseguiu voltar. E aí no segundo set, logo no primeiro game de saque, ele erra uma bola idêntica, também colocando muita força além do que ele precisava, e ele vai jogar a bola para fora, o Kecmanovic consegue quebrar ele logo no início. Só que logo depois ele já mostrou a capacidade de reação que ele mostra normalmente e já quebrou o adversário, já quebrou o sérvio logo na sequência para empatar ali o segundo set e ir nessa de cada um confirmando o seu saque até o final do set, né? Tiveram ali algumas oportunidades de breakpoint nesse segundo game, né? Nesse segundo set também. O João chegou a salvar a break ali no nono game quando estava 4-4, que se ele é quebrado, seria praticamente decretado aí a derrota no segundo set, mas ele conseguiu salvar o break ali que o Kecmanovic criou, sacando muito bem, né? Muito importante o João salvando os breaks para não ficar abaixo naquele momento que, pô, se você é quebrado no nono game, não tem nem chance praticamente de você recuperar, você já tá ali com o adversário sacando para fechar o set, então seria muito ruim ele ter sido quebrado ali, muito importante ele ter mantido ali o mental dele forte para conseguir, principalmente com o saque dele, para não ficar disputando muito ponto, muito rally, já conseguir salvar o breakpoint e conseguir confirmar o game. Então ele conseguiu salvar esse break, depois ele teve até uma oportunidade de fechar o set no 6-5, quando ele tinha a vantagem de 6-5, ele produziu um breakpoint ali no saque do Kecmanovic, mas o Kecmanovic conseguiu salvar também, então o João poderia ter fechado inclusive no 6-5 ainda, mas não conseguiu, e aí levou para o tie-break, mais uma vez no tie-break, jogou muito bem, assim como já havia jogado no primeiro, e aí mais uma vez ele mostrando a capacidade de se recuperar dentro do jogo, né, em momentos onde ele estava atrás, né, ele estava ali com 2-5 no tie-break do segundo set. Estava praticamente perdido o tie-break e mais uma vez o mental, a confiança aparece, ele vai para as bolas, vai para os winners e conseguiu ali virar de 2-5, fazer os últimos 5 pontos do tie-break e venceu por 7-5, mais uma vez liquidando aí o segundo set e aí garantindo praticamente a vitória, porque aí era muito difícil pro sérvio remar esse jogo inteiro para conseguir voltar e devolver esses 2 sets, virar o jogo para 5 sets, então assim, seria muito complicado, então praticamente decretou aí a vitória do João essa volta no tie-break, porque aí você também tem aquela questão de abalar muito a confiança do Kecmanovic, porque pô, o cara simplesmente no primeiro set ganhando de 5-2, tomou, perdeu de 7-6. No tie-break do segundo set ganhando de 5-2, foi e tomou a virada, perdeu de 7-5. Então, assim, é difícil também, abala o cara, né? Não dá pra imaginar que o cara não vai sentir, né, um baque com essas viradas que ele tomou aí nos 2 primeiros sets. Então foi muito importante a capacidade que o João demonstrou de conseguir se recuperar dentro do jogo, né, dentro do tie-break principalmente, para conseguir vencer o segundo set. Então, pô, muito bom os tie-breaks do João nesse jogo. Nos últimos jogos ele vinha dando mole nesses momentos, dessa vez ele conseguiu ali, mesmo estando muito atrás, voltar para o jogo, conseguir acertar as bolas, não ficar torcendo para o adversário errar, muito pelo contrário, ele foi para as bolas do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta de fazer, com a agressividade de sempre, e conseguiu aí garantir a vitória no segundo set, mais um set onde ele, cara, voou nos winners, 24 winners-10 contra o Kecmanovic, teve ali erros não forçados a mais, foram 17 erros não forçados contra 9 do sérvio, mas é aquilo, mais uma vez, ele produziu pontos para o adversário, mas produziu ainda mais pontos para ele, e é muito importante o João jogar assim, porque esse é o jeito que ele joga, não dá para ficar podando ele, para ficar falando para ele ficar trocando mais bola, para exagerar menos nas tentativas de winners, não dá porque você acaba
tirando a principal característica do João, que é essa, é a agressividade, é ir para as linhas, é ir para as bolas vencedoras e, cara, jogar sempre buscando o ponto e não ali na passividade de esperar, por exemplo, o adversário errar, como a gente vê muito o Zverev, por exemplo, fazendo nos jogos dele. Não, o João, ele gosta de ir pro ponto, ele é agressivo, então tem que permanecer assim, tem que continuar, que as bolas vão entrar como entraram hoje, cara. Não tem outra. Se é a sua qualidade principal é essa, se o seu diferencial é esse, você tem que insistir, você tem que confiar que as bolas que não estão entrando, elas vão passar a entrar, porque é assim que joga. Vai ter dia que não vai entrar e você vai perder? Vai ter dia. Mas na maioria das vezes, você vai conseguir fazer os winners e é o que o João fez hoje. 24 winners a 10 no segundo set, já tinha tido vantagem no primeiro, hoje foi desfile de winner no jogo inteiro. O João, ele fez muito ponto bonito, muita paralela, muito forehand afundando a quadra, era cada bola de ataque que ele metia a pancada no meio que não tinha nem como, a velocidade que a bola ia não tem como pegar, então assim, tava bonito de ver o João jogando hoje, confiante, sabendo ali dosar quando tinha que ir para os winners e quando era melhor ficar ali um pouquinho mais na troca, apesar de que normalmente quando ele ficava mais nas trocas ele perdia os pontos, mas cara, foi bonito de ver o João jogando hoje, a confiança que ele tava para meter aqueles forehand de paralela, até aquele backhand de paralela que entrou em alguns momentos ali do jogo, foi muito bom de ver aí o João jogando na característica que ele joga desde que ele estava no juvenil, que é sendo agressivo, é indo para os winners e não esperando os pontos chegarem até ele. E bora falar aí do último set, terceiro set, que foi o set aí menos acirrado, menos disputado, né? Como eu disse, depois que o João ele abriu 2-0 da maneira que ele abriu, vencendo de virada tanto no primeiro set quanto no segundo set, dá uma abalada, querendo ou não, no adversário. E aí, cara, o João desfilou ali no terceiro set, né? Por mais que ele tenha tido um problema ali estomacal, que ele pediu atendimento médico ali quando tava 3-3 o jogo, deu uma preocupaçãozinha ali dele cair um pouco o nível, mas, cara, é bizarro. Assim como aconteceu em Buenos Aires, naquele jogo que ele pediu atendimento médico lá na lombar e ele voltou voando, dessa vez ele pediu atendimento e voltou voando de novo. O cara simplesmente estava passando mal, vomitando quase, e voltou metendo o winner adoidado. Então, assim, é bizarro. O que ele jogou ali no terceiro set, ganhou com autoridade, não passou perrengue em nenhum momento, conseguiu ali as quebras, conseguiu confirmar os breakpoints que foram criados e venceu o jogo ali com tranquilidade no terceiro set, com o Kecmanovic já muito abatido também e sem chances ali de virar o jogo. Então, assim, muito importante, cara, o João ter vencido os 2 primeiros sets, ter tranquilizado o jogo, né, não ter dado muito jogo para o Kecmanovic conseguir crescer ali, porque ele é um tenista assim muito perigoso, é um tenista que gosta desses jogos prolongados, e aí se você perdia um set ali, por exemplo, no segundo, seria outro jogo completamente diferente, então foi muito importante o João ter conseguido vencer os 2 primeiros sets para conseguir desfilar ali no terceiro com tranquilidade, sem pressão alguma, jogando solto e, cara, distribuindo o winner. E aí no último game, inclusive, no saque do Kecmanovic, o João já estava com a vantagem, decidiu ali pancar a devolução e meter o winner atrás de winner na devolução também, sem render pontos, sem dar ritmo pro Kecmanovic, não. Só meteu a mão, errou ali umas bolas na rede, mas meteu as outras ali, conseguiu fechar o terceiro set com tranquilidade por causa de tudo que ele criou ao longo do jogo, e aí facilitou muito para ele fechar esse terceiro set aí e não prolongar muito o jogo, não dar muita chance para o Kecmanovic tentar voltar. Vou colocar aqui então os números na tela aí do jogo, né? Vamos avaliar estatisticamente como foi o jogo inteiro, né? Só para terminar essa análise. 14 aces a 6 para o João, duplas faltas 6-0 para o Kecmanovic, então assim, nitidamente o João ele sacou melhor do que o Kecmanovic ao longo do jogo, né? Por mais que o percentual de primeiro serviço de ambos não tenha sido muito bom, né? Os primeiros serviços em quadra, 62% para o João contra 55% para o Kecmanovic, então teve muito uso de segundo serviço, muitos primeiros serviços desperdiçados, né? Mas quando o primeiro serviço ele era colocado em quadra, ambos confirmavam normalmente os pontos, 75% para o João e 75% para o Kecmanovic de pontos vencidos no primeiro serviço. E aí aqui está um dos diferenciais, na minha opinião, para o jogo, né? Para a vitória do João. Pontos ganhos no segundo serviço. O João ele teve 63% e o Kecmanovic 44%. Então o João ele castigou mais no segundo serviço. O segundo serviço do João ele nitidamente influenciou muito mais positivamente para o João do que o segundo serviço do Kecmanovic, porque a diferença de pontos aqui de percentual é muito grande e nos três sets o João ele
teve mais pontos vencidos com o segundo serviço, então foi algo que, já que o primeiro serviço não estava entrando muito, o segundo serviço do João aí foi crucial, esse bom aproveitamento dos pontos quando o primeiro serviço não entrava, né? Breakpoint salvo, 56% para o Kecmanovic contra 33% para o João. Mais uma vez aqui a gente falando dos breakpoints do João, né? Tudo bem que tem o mérito de criar muitas oportunidades de break, o Kecmanovic não criou tantas assim, apenas 3, mas ainda dá para melhorar ainda esse aproveitamento, dá para focar mais nesses pontos, se concentrar mais e tentar confirmá-los com mais facilidade, porque ele cria muitos breaks, mas o João também desperdiça muitos breaks. Hoje não foi um fator, ainda bem, mas em diversos outros jogos que o João perdeu, a gente cansou de falar aqui da questão dos breakpoints que não são convertidos normalmente. Então hoje, mais uma vez, apenas 4 de 9 convertidos, mas não foi um fator hoje. O João conseguiu criar muitos e aí acabou confirmando ali algum dos breaks e conseguiu vencer a partida, mas é algo que ainda dá para melhorar um pouco aí a conversão dos breakpoints para o João Fonseca. Falando agora de winners, aí aqui é um apavoro, né? 51 winners a 25 para o João, é uma diferença muito absurda. Erros não forçados, 32 a 24, nem uma diferença tão grande assim. O Kecmanovic também errou bastante, mas assim, João produzindo mais pontos para o adversário, aquela coisa que eu falei, mas também produzindo muito mais para si próprio, não jogando com passividade, jogando agressivo, jogando na característica que ele gosta de jogar, com o estilo de jogo que ele gosta de ter, né, nas partidas, e conseguiu aí sair vitorioso mais uma vez, jogando no nível que a gente já se acostumou ao longo do ano a ver o João, no nível que ele joga desde que ele era jovem não, né, ele ainda é jovem, mas desde quando ele estava no juvenil, jogando do jeito que ele gosta, metendo as bolas, indo para os winners, indo para as linhas, indo para o limite, vai errar muito, mas vai acertar bastante também, e quando acertar, só sai pontaço, né? A gente viu hoje o tanto de winner lindo que o João meteu no jogo aí, o Kecmanovic cansou de levar porrada de direita aí no jogo, e assim, bizarro, cara, bizarro. Quando o João ele acerta aqueles forehands, aquela potência que ele coloca, é um negócio assim estrondoso, é inacreditável a força que esse moleque tem no braço, né? Mesmo não tendo ainda o físico que outros caras têm, cara. O João ele tem um forehand que é um negócio de outro mundo e quando tá entrando, quando aquela paralela tá entrando igual foi hoje, esquece. Esquece que aí é muito difícil de perder. É muito difícil. Pontos vencidos na rede também, ambos os tenistas muito bem na rede, né? 74% de aproveitamento para o João, 84% para o Kecmanovic, até melhor que o João. Quando iam à rede, costumavam ir bem ali, muito recurso, né? E é isso, as principais estatísticas são essas, era mais ou menos isso aí que eu queria mostrar, a diferença do jogo nos números, né? Principalmente falando de serviço e falando aí de winners, erros não forçados, enfim, as principais coisas aí que a gente tem para mostrar. E aí, só dando uma resumida aqui no que eu acho que foi crucial para o jogo, resumindo, né, aqueles pontos que o João ele realmente venceu o jogo ali. Eu acho que os winners de forehand, como eu já disse, tem que ser destacado tanto de winner que ele meteu ali, como a direita dele estava andando hoje, como estava potente, como estava pesada a bola ali de direita, foi um ponto crucial para o João. Tem que destacar aqui também agora, só que negativamente, o backhand do João eu acho que dá para melhorar um pouco, ele teve muitos erros não forçados, principalmente quando ele ia dar aquela cruzada de backhand, né, jogava normalmente ali na rede, ficava um pouco curto, dá para melhorar um pouco isso. Saque, também não foi o melhor jogo sacando do João, né, como eu disse, muito pouco, muito abaixo o nível de aproveitamento de primeiro serviço colocado em quadra, dá para ser bem melhor, apesar de quando o primeiro serviço entrava ele ter confirmado aí a maioria dos pontos, utilizou muito o segundo saque, hoje funcionou, mas não é contra todo tenista que vai funcionar, principalmente quando for afunilando ali para o topo do ranking, então assim, tem que usar o primeiro serviço na maioria das vezes que conseguir. Não dá para você usar tanto o segundo serviço como o João usou hoje, por exemplo, contra um tenista ali top 10, top 20 ali, vai ser muito mais prejudicado do que foi hoje. Hoje o Kecmanovic não conseguiu entrar nesse serviço, né? Pesou mais o segundo serviço do João do que o Kecmanovic pesou com o próprio segundo serviço, mas em jogos mais difíceis, o primeiro serviço do João ele tem que entrar mais, então é algo também que dá para ficar um pouco atento. Mas de ponto positivo, como eu disse, o forehand, a agressividade, né, que também está ligado à forehand, a agressividade, o João não ficando passivo nos pontos, como vinha ficando em alguns momentos de jogos passados onde ele perdeu, onde ele estava ali meio que prolongando os pontos, meio que encurtando as bolas, ficando meio com medo de meter os winners, de errar, né, não, hoje ele foi agressivo, hoje ele foi para as bolas, hoje ele mandou nos pontos,
ele tomou a iniciativa, se errasse, errava, não tinha o que fazer, mas na maioria das vezes ele conseguiu acertar e por isso ele venceu a partida hoje, e é essa agressividade que ele tem que ter em todo jogo que ele for jogar. Dá para você melhorar ali alguns pontos? Dá. Mas a agressividade ela não pode, em hipótese alguma, sair do jogo do João, porque é o principal diferencial do jogo dele, é esse. Ele tem que ser agressivo, ele tem que ir para as bolas, porque é assim que ele joga. Não dá para mudar o estilo de jogo do moleque nessa altura do campeonato, onde ele está indo tão bem quando ele joga dessa maneira. Então foi muito importante essa agressividade voltando a aparecer. E a capacidade de voltar para o jogo, né, nos momentos em que ele estava atrás, como eu também destaquei, esse mental nos momentos que ele estava em desvantagem, né? Nos momentos em que ele podia abandonar o set, podia abandonar o game, e ele não abandonava, ele continuava firme e ele conseguiu virar na maioria das vezes. Então, assim, capacidade mental dele hoje, inquestionável, perfeito, não tenho o que falar. Foi completamente absurda a capacidade mental do João hoje para voltar para o jogo em momentos difíceis. Então, cara, os principais pontos do jogo foram esses. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. O próximo adversário do João agora é o Tomas Mahak, né? O tcheco aí, número 22 do mundo. Deu um baile no Luca Nardi, né? Passou por cima do tenista ali italiano e vai enfrentar agora o João provavelmente depois de amanhã. Vai ter vídeo desse jogo aqui com certeza. Vou tentar assistir aí outros jogos também do US Open para ver se eu trago mais vídeos aqui para o canal, mas tá meio difícil aí a rotina de acompanhar tudo, né? Muito jogo ao longo do dia, mas vou tentar fazer o possível para acompanhar aí a maioria dos jogos que eu conseguir e trazer aqui mais vídeos também, não só sobre o João, mas também sobre outros tenistas, sobre a Bia também quando for jogar, vou tentar trazer vídeo aqui. Se eu não trouxer é porque não deu mesmo, mas vou fazer o possível para trazer e para falar mais e mais aí nessas 2 semanas sobre o US Open, sobre todos os jogadores aí, né, sobre tudo que for possível falar. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, não esquece, se inscreve no canal, tamo rumo aos 500 inscritos e deixa o teu comentário, não esquece, interage aí e, cara, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, até o próximo, tamo junto, tchau, tchau.